Olá pessoal, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa 12ª aula da disciplina de Gestão e Organização dos Escritórios de Advocacia. E a gente está caminhando aí, né? Na aula passada nós tratamos da unidade 2, encerramos a unidade 2 e agora a gente vai falar nessa aula de hoje da unidade 3. Essa unidade 3, ela trata de alguns desafios ao modelo atual de advocacia, né? Aí, todo esse panorama que a gente está encontrando aí no mercado. E se vocês analisarem aqui nos slides de vocês, eu coloquei só 2 slides, que a gente vai passar a aula comentando aí esses desafios, né? A doutrina especializada sobre o assunto, ela tem mencionado que existem desafios de ordem diversa. Existem desafios que são considerados externos e existem desafios que são considerados internos. Quando a gente fala que um desafio é considerado externo, é aquele desafio que não depende de nós, né? Independente da nossa vontade, independente da nossa técnica, independente do nosso conhecimento, esse desafio está aí, ele vai existir e a gente, para sobreviver no mercado, a gente tem que lidar com essa espécie de desafio. Em relação aos desafios chamados de internos, já é diferente, já é alguma coisa errada que está acontecendo na gestão, na administração do meu business. Então, esse sim nós temos como remediar, nós temos como tomar medidas para solucionar. Então, esse que é o nosso objetivo na aula de hoje, né? E quando eu dou essa aula, eu gosto muito de comparar lá com a aula de empresarial 4, né? Quando a gente está tratando de crises nas empresas, né? E eu falo para vocês que existem crises diversas, né? Existem aquelas crises que vêm de fora e aquelas crises que são crises administrativas mesmo, que acontecem por falha na administração. É a mesma coisa aqui, né? Existem desafios à sobrevivência dos escritórios que são inerentes à nossa vontade, como economia, crise, mercado, clientes, preços, concorrência. São coisas que eu não tenho nenhum tipo de controle, né? E aqueles desafios, né, que são próprios do negócio, como por exemplo, gestão, procedimentos, alguém na equipe não quer seguir o tipo de procedimento, né? Os profissionais, hoje nós estamos com uma dificuldade muito grande de encontrar profissionais treinados, mais especializados no assunto, né? Motivação tem sido um grande problema interno. Então vamos começar aí examinando cada um desses problemas e a gente vai começar pelo primeiro que eu relacionei aí para vocês, que é a concorrência. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho da concorrência. Bom, para a gente falar da concorrência, a gente tem que fazer um panorama de como era, né? Quando a advocacia começou a se desenvolver mais no Brasil. E no final da década de 80, né? Início da década de 90, quando eu comecei a entrar nesse mercado, quando eu entrei na faculdade, na verdade foi década de 90, né? Eu já disse isso para vocês anteriormente, não havia nenhuma abertura do mercado brasileiro ao mundo, né? Não tinha globalização naquela época. A globalização, ela começou no final dos anos 90 praticamente, né? E os escritórios que existiam eram pouquíssimos e eles meio que dominavam o mercado e não dividiam, né, esse tipo de gestão com os menores. Os próximos anos
que se seguiram a isso, ainda final dos anos 90, né, início dos anos 2000, se caracterizaram pela globalização e, em consequência, pela abertura do mercado brasileiro. Foi a época que nós tivemos a vinda de grandes empresas, grandes investidores para o país. Foi a época das privatizações, e vocês vão me ouvir falando muito em privatização, pessoal. Por quê? Porque foi a era das privatizações que abriu o nosso mercado, né? Que trouxe aí essa abertura do mercado brasileiro. E, pessoal, vocês não são muito jovens, né? Não se lembram disso, mas isso tudo aconteceu graças ou na era Fernando Collor de Mello. Não sei se vocês conhecem aí a história a fundo, mas eu presenciei, né? O Fernando Collor de Mello, ele foi o primeiro concorrente do Lula nas eleições, né? Foi o primeiro candidato aí que venceu nas diretas, nas eleições diretas. Então ele trouxe uma grande esperança para o povo brasileiro. E quando o Collor chegou, ele era um cara jovem, que tinha uma administração arrojada, né? Ele assustou todo mundo, porque ele abriu o mercado, foi ele que iniciou com essa ideia de privatização. Então, assim, apesar dele ter tido impeachment e várias coisas ruins que aconteceram, a gente não pode deixar de esquecer que ele foi o grande responsável aí por essa coisa boa que aconteceu no mercado brasileiro, né? Então a gente tem que dar honras e glórias aí a ele nesse sentido, tá? Então, o que aconteceu? Foi com essa era das privatizações, pessoal, que houve esse crescimento do mercado jurídico, né? Assim como aos demais ramos de negócio. Vários dos atuais líderes de mercado hoje, pessoal, nasceram naquela época e foram crescendo, né? E hoje estão solidificados no mercado. Naquela época, né, eram amigos recém-formados, saídos da faculdade, né? E agora não. Agora eles passaram para uma situação aí de escritórios corporativos, mas não são mais os que dominam o mercado em razão da grande concorrência existente. Só para vocês terem uma ideia o que significa concorrência, né? E eu gosto de contar essa história porque a gente pode analisar como era e como é. Eu me lembro que quando eu estava fazendo estágio, no início dos anos 90, eu comecei a fazer estágio logo no meu primeiro ano de faculdade. Eu fui pegar uma assinatura de um dos advogados, que era um dos sócios masters do escritório, né? E enquanto eu estava conversando com ele e aguardando que ele lesse lá a minha petição, a secretária dele entrou na sala e mostrou para ele um documento para ele assinar. Ele falou: o que é isso? Aí ela falou: é um subestabelecimento de um processo que o senhor fulano de tal mandou transferir para outro advogado, que ele não está gostando do trabalho do senhor, não. Olha, gente, eu vou falar para vocês o que aconteceu e eu queria que vocês comparassem com hoje. Ele, né, com muita raiva, falou: você liga para ele agora que eu quero falar com ele. E eu lá, doida para saber o que ia acontecer, né? E eu fiquei olhando. E aí ela transferiu a ligação para ele e ele deu um esporro, literalmente, no cliente. Ele deu uma bronca. Ele falou: eu sou seu advogado e não admito que você subestabeleça o processo para outro profissional. Sabe o que aconteceu? O cliente falou: ok, doutor, tudo bem. Ele pegou o papel, rasgou na minha frente e voltou a ler minha petição como se nada tivesse acontecido. Gente, imagine isso hoje. Imagina uma coisa dessa nos dias de hoje, pessoal. Você, como sócio ou como dono de um escritório de advocacia,
Teria coragem de fazer uma coisa dessa nos dias atuais, né? E se você tivesse, qual que você acha que seria a reação do cliente? Justiça, danos morais, televisão, né? Ia dar tudo que você pode imaginar, até código de defesa do consumidor aí ia dar. Ou seja, pessoal, eu gosto de lembrar muito dessa história, porque hoje, pessoal, o mercado jurídico brasileiro, ele está experimentando aquilo que os outros mercados já vivem há muito tempo, que é a concorrência. A concorrência hoje é uma realidade no mercado brasileiro, tá? Então, é um desafio externo, temos que lidar com ela e as condutas antes praticadas não podem continuar sendo praticadas. Temos que encontrar temos que encontrar soluções para lidar com a concorrência. Bom, o segundo desafio, e esse vocês vão ver na prática, acontece demais, é desfidelização. Bom, pessoal, esse desafio, que é o cliente infiel, né? Ele está intimamente ligado ao anterior. Cada vez é mais frequente na nossa prática, pessoal, que o cliente ele não confia todos os seus serviços jurídicos a um único escritório. E ele tem várias razões para isso. Primeiro, né, no ditado popular de não colocar todos os ovos na mesma cesta. É a mesma coisa quando você vai investir em ações. Você não investir em um único portfólio, você investir em vários portfólios. Também porque hoje os clientes sabem que nenhum escritório pode ser excelente em todas as áreas de atuação, tá? Então, a gente tem que ter a consciência disso. Você é bom numa área, você não consegue ser bom em todas as áreas. O cliente também sabe, existe essa consciência coletiva de que há uma qualidade discrepante de atendimento entre os funcionários, a equipe interna e os sócios. Ai, gente, isso é um problema muito grave, que a gente faz possível para pegar aquele cliente, a gente faz assim horrores e às vezes uma pessoa da equipe fala uma palavrinha e tudo aquilo que você construiu é jogado por água abaixo. Eu acho assim que talvez esse seja o aspecto mais importante que a gente tem que trabalhar internamente. E tem mais uma razão aqui também, né? Que o cliente não gosta de colocar tudo no escritório, que é razão financeira, né? Às vezes o meu escritório é caro e é um assunto simples, ele pode delegar para um profissional mais barato. Desculpa, pessoal. Então, pessoal, olha só. De todos esses problemas que eu relatei aí, nenhum está longe da nossa realidade. Realmente, atender o cliente bem, né, é uma prioridade para mim. Só que, será que é uma prioridade para todo mundo que trabalha comigo? Então isso, pessoal, às vezes, né, vai estar incutido lá na missão, nos objetivos do escritório. São assuntos que os sócios têm que ficar bem atentos, caso estejam perdendo clientes, né, e não haja nenhum tipo de motivo aparente, tá? Então, quanto a esse aspecto, pessoal, da falta de fidelização, não tem muito o que fazer se não prestar atenção nos sinais, né? É normal que isso aconteça
nos dias de hoje. É normal o cliente pegar com você proposta e fechar com outro. Ele fechou com o outro ou por causa do preço ou porque aquele outro apresenta uma melhor relação qualidade, atendimento e preço. Então, o que nós temos que ficar atentos, né, a essa desfidelização é em relação a esse aspecto, se está falho ou não. Qualidade, atendimento e preço. Tá bom? Bom, outro ponto importante. Pressão por preços. Outro ponto importante não. Outro ponto que está referenciado. Não deixa de ser importante, né, gente? Outro ponto aqui referenciado no material de vocês. Pressão por preços competitivos e previsibilidade. Bom, também ligado ao aumento da concorrência, intensificado pela pressão financeira, que as próprias empresas têm passado aí como resultado da crise, né, pessoal? E a gente vem sofrendo essa crise, pessoal, desde 2008. Existe essa preocupação aí que tem sido imposta ao mercado e tem vindo dos escritórios corporativos, que é essa pressão por preços mais competitivos, né? Então, os escritórios corporativos, por terem um grande número de pessoas trabalhando, eles conseguem operar aí a preços menores, né? Justamente aí porque eles conseguem fazer mais serviços em menos tempo. Então, cada vez mais, as empresas estão repassando para os seus fornecedores o achatamento das suas margens. E isso, pessoal, vem dessa crise econômico-financeira que a gente vem passando desde 2008. É bom lembrar, pessoal, que apesar dos escritórios de advocacia não se considerarem nessa categoria de repasse de valor para os seus fornecedores, as empresas em geral acham que nós somos empresários. Então, assim, a gente é visto desta forma. Além dessa pressão que a gente sofre por preços melhores, a gente tem que acrescentar também o fato de que as empresas querem e gostam que seus gastos sejam previsíveis e orçamentáveis, de modo que os honorários advocatícios, pessoais, que não estejam previstos no orçamento, são cada vez menos aceitos. Então, pessoal, essa pressão pelos preços competitivos tem causado essa previsibilidade. Então, assim, se aquela empresa planeja gastar 5 mil por mês de serviços jurídicos, e não mais do que isso, aquilo não pode sair desse orçamento. Se você quiser pegar aquele serviço, você vai ter que se encaixar aí, né, nesse limite orçamentário aí provisionado pela gestão da empresa. Então, é isso que eu estou tentando dizer para vocês, que aquela empresa também, ela tem uma gestão, ela tem um modelo de gestão que deve ser obedecido, tá? Então, vai ser uma escolha que você vai fazer. Eu quero pegar essa consultoria, então eu vou me encaixar dentro dessa previsibilidade. Bom, outro desafio, o quarto desafio que eu coloquei aqui para vocês, são os provedores alternativos de serviços legais. Sabem o que é isso? É a tal da inteligência artificial, né?
Então, esses provedores alternativos são coisas que antigamente eram delegadas para os advogados e hoje não são mais, porque já existem aí modos de se conseguir essa informação sem necessidade do advogado. Alguns dizem que não vai ser necessário advogado no futuro. Eu não acredito nessa hipótese. Mas, por outro lado, pessoal, eu tenho certeza que essas novas tecnologias, elas estão trazendo uma nova perspectiva para o exercício da profissão. E a gente vai ter que adaptar, né? A profissão, o que eu estou tentando dizer é que a profissão não pode mais ser exercida como era. Bom, dentro disso, o impacto que eu considero mais relevante é aquele do trabalho menos intelectual, que já pode e poderá no futuro ainda ser delegado às máquinas, mas hoje já pode, tá? Máquinas aqui, gente, são computadores que têm grande capacidade de processamento, como por exemplo, né? Escritórios corporativos têm um estagiário que só busca jurisprudência, um estagiário que só busca o modelo no banco de dados, um estagiário que só emite guias de pagamento e lida com projude, coisas desse tipo. Então, esses trabalhos aí, nós vamos ter computadores que serão realizados. Mas, porém, todavia, contudo, nós temos que nos lembrar, pessoal, que computadores, eles são muito bons em tarefas específicas e em tarefas repetitivas. E os algoritmos utilizados pelos computadores, né, eles alteram a dinâmica da distribuição dos trabalhos. A redistribuição desses trabalhos, que são executados internamente pela equipe, ela vem sofrendo uma redefinição de papéis, em razão aí, né, desses novos players do mercado. Essa busca incessante, intensa por eficiência, por produtividade, vários trabalhos que antes eram terceirizados vão ser feitos internamente com utilização de robôs e com economias significativas para as empresas. Olha que eu chamo o escritório só de empresa. Então, pessoal, esse é o grande desafio que os escritórios devem enfrentar. E a velocidade de reação para a adaptação é que vai determinar quais os escritórios se posicionarão como polos inovadores e como empresas ágeis, modernas, competitivas e também com alto valor agregado ao cliente. Então, pessoal, essa velocidade de lidar com essa disrupção que nós estamos vivendo é que vai determinar o nosso posicionamento no mercado. Em termos de tecnologia, pessoal, a gente tem a tendência de olhar para fora e achar que a gente está sempre um passo aquém, sempre atrasado, né? Sempre atrás dos países que são mais desenvolvidos que o Brasil. Por termos números maiores de processos que a maioria dos países desenvolvidos, a
gente acaba, pessoal, mesmo estando um pouquinho atrás na tecnologia, sendo um celeiro para o desenvolvimento de sistemas, com a utilização de algoritmos dos mais variados tipos possíveis. E isso vai ajudar, né, de forma muito eficiente aí, a nossa justiça. Só para vocês terem uma ideia, já existe no Brasil uma associação de empresas voltadas para a utilização dessas novas tecnologias, para a otimização dos serviços jurídicos em geral, tá? Ela chama AB2L. A, letra A, B de bola, número 2, L de laranja. Essa associação ela foi criada em 2017 e ela já tinha, né, na época aí que eu li o artigo, ela já tinha mais de, eu não me lembro se foi 2019, acho que foi 2019, ela já tinha mais de 60 empresas participantes naquela época, e ela tinha sido criada em 2017. Então, pessoal, como eu disse a vocês, já existem dezenas de empresas brasileiras, de tecnologia brasileira, desenvolvendo vários sistemas para ajudar o mercado na área de tecnologia. Vou dar alguns exemplos para vocês. Existem sistemas na área de analytics, análise e jurimetria. Para que servem esses sistemas? Servem para análise e compilação de dados, para auxiliar nas predições processuais e nas decisões estratégicas também na área empresarial. Por exemplo, esse marketing funciona ou não funciona? Esse tipo de captação, essa estratégia de captação funciona ou não funciona? É só vocês pensarem mais ou menos em anúncios em Facebook, Instagram, eles usam mais ou menos esse Analytics. Quem já entrou no Google Analytics, ele faz justamente isso, tá? Então, isso já é uma realidade. Outro sistema de automação e gestão de documentos. O que é isso, pessoal? Arquivamento, gestão de ciclo de vida de contratos, processos, localização de documentos na base de dados, quantos anos esse documento tem que ficar guardado, não tem. Então, também é uma realidade. Outro tipo de sistema de buscas inteligente de informações, tanto internas como externas. Sistema de busca de jurisprudência, quando você busca uma jurisprudência no tribunal, esse sistema, pessoal, é baseado em um contexto semântico e não é apenas em palavras e conectores lógicos, como aquele de busca de jurisprudência nas páginas dos tribunais. Porque aqueles dos tribunais, né? Se você não colocar a palavra certa, você não acha de jeito nenhum. Esses não, já são sistemas inteligentes mesmo, que vão achar aquilo dentro daquele contexto que você precisa. Outro tipo de sistema sistemas de conteúdo jurídico e de consultoria. Esse é normal aqui pra gente, vocês conhecem muitos, né? Aquele Migalhas é um desses. Como é que chama aquele que é famoso, que aparece toda hora, qualquer coisa que a gente pesquisa? Jus Navegante, né? Jus alguma coisa. E ele já te dá a resposta do que você precisa e ele já tem um advogado de plantão lá na tela também para já te fazer consultoria. Outro sistema de extração e monitoramento de dados públicos. O que é isso, pessoal? É um sistema que monitora informações públicas, como, por exemplo, publicação.
diário oficial, andamento, legislação, documentos cartorários, os sistemas que a gente utiliza, eu, por exemplo, utilizo o Data Lawyer, ele faz esse monitoramento e gestão de informações, né? Então, também é um software bastante utilizado no meio. E, né, alguns softwares que a gente compra para fazer essa extração e monitoramento de dados públicos, faz também a gestão de escritórios e departamentos jurídicos, que é aquele que ajuda aí realmente, né, na gestão financeira, processual do escritório. E outra coisa também, outro sistema, pessoal, que tem sido bastante desenvolvido é sistema de resolução de conflitos online, que são aquelas empresas que fazem mediação online, arbitragem, negociação. Nós até temos uma colega, não sei se vocês se lembram dela, muitos devem lembrar, eu acho que ela formou tem um semestre só, que é a Simone Cianca. Ela foi minha aluna de empresarial por vários semestres. Ela tem o Mediar. Se vocês colocarem aí Mediar no Instagram, vocês vão achar ela. Ela desenvolveu esse software. Ela é mais velha, ela já tinha outra graduação e durante o curso, né, ela começou a trabalhar como mediadora e aí, assim, no meio do curso ela resolveu desenvolver esse software. Ela achou um investidor e até se mudou, não mora mais no Goiás, não. Hoje o business dela é esse, é trabalhar com essa resolução online. A mediação acontece online. É muito legal também. Eu vou até tentando contato com ela aqui para eu ver se eu consigo uma aula aí para vocês, né, durante o Congresso de Ciência e Tecnologia, porque ela realmente é muito boa nessa questão da mediação. Bom, então, pessoal, em relação aos sistemas, esses são alguns poucos exemplos do potencial de mudança, de inovação que vem sendo oferecido no mercado jurídico. E a busca por melhor performance, pela competitividade, ela passa necessariamente, ou seja, vamos falar melhor, ela passa obrigatoriamente por se repensar o modelo de gestão tradicional. Não tem jeito, pessoal. Tem que repensar. A adoção dessas tecnologias que nós acabamos de falar e a disputa por um lugar no sol não é opção, tá? Não é opção, é sobrevivência. Bom, o próximo tópico aqui, o próximo desafio externo, trata-se do alinhamento dos objetivos. O que quer dizer isso? Um dos grandes desafios, pessoal, é tentar mudar drasticamente a visão sobre os problemas jurídicos que foram a nós apresentados pelo cliente. Nós que somos advogados, a gente tende a focar a nossa atenção na escolha da melhor tese jurídica para solucionar o desafio trazido pelo cliente. Natural, né? Em muitos casos, né, a gente só se preocupa com isso e não se preocupa com a celeridade e com os efeitos causados por essa solução, né, que a gente quer dar no negócio do cliente, porque a gente tem que pensar nisso também, tá? Por quê? Porque o cliente, ele está preocupado com isso. Qual é o impacto disso que eu estou fazendo lá no negócio dele? Então, pessoal, um alinhamento entre as minhas expectativas, entre a minha solução e as expectativas do cliente
nem sempre acontece, gerando muita frustração para ambas as partes. Então, esse alinhamento é necessário. Os advogados modernos e seus escritórios devem cada vez mais se envolver com o negócio do cliente, com a sua operação, entender como que funciona o seu negócio. E, assim, fazer com que o cliente sinta que você, advogado, é um parceiro do negócio dele e menos um consultor legal. Você tem que demonstrar que você se preocupa, que você realmente é um parceiro, né? Então, assim, eu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem típico para vocês, né? Eu atuo muito, são duas grandes áreas, né? Que eu atuo, além dessa área de empresarial específica, eu atuo muito com direito médico. Então, eu tenho alguns clientes que são hospitais. E os hospitais são maus pagadores. Mas eles são maus pagadores por uma série de problemas. Primeiro, porque eles trabalham com convênios. E os convênios levam 6 meses, 7 meses para pagar. Então, eles vivem inadimplentes. Então, quem vai trabalhar nessa área tem que entender. Olha, Roberta, eu não te paguei porque o IPASO não pagou, eu não te paguei porque o IMAS não pagou, eu não te paguei porque minha folha está atrasada. Adianta eu xingar, mandar juros, mandar multa? Entender bem o que eu estou falando como ser parceiro do negócio? É entender. A opção de atuar nessa área foi minha. E isso é um problema comum da área. Então, a gente tem que saber. Você não quer, não atue nessa área. Então, essa solidariedade demonstra parceria. Tá? Então, foi só um exemplo que eu lembrei aqui para exemplificar aí o que a gente está falando. Outro ponto importante também, pessoal, tratando ainda do alinhamento de objetivos, é a utilização da tecnologia, pessoal. Quando a gente usa tecnologia nos nossos escritórios, é em busca da eficiência e da produtividade. Mas às vezes, pessoal, a gente esquece de incorporar esses avanços no preço dos serviços, tornando os serviços mais atraentes. Tá? Então, se eu trabalho sozinho, se eu uso muita tecnologia, por exemplo, eu consigo abaixar o preço dos meus serviços, porque eu não vou gastar o mesmo tempo que eu gastaria se eu não fizesse o uso da tecnologia. Bom, cada vez mais consumidores de serviços jurídicos querem como fornecedores e parceiros empresas ágeis, modernas e principalmente serviços mais baratos. E não se esqueça daquilo que nós já conversamos anteriormente, pessoal. Qualidade é pré-requisito, não está nem aqui na negociação. E vamos passar agora ao último item aqui, considerado desafio externo, que é em relação aos diretores jurídicos, contratações e internalização. O que quer dizer isso, pessoal? Bom, algumas alterações externas e que impactam de forma direta os fornecedores externos e os serviços legais são aquelas que acontecem dentro das empresas, principalmente as grandes consumidoras desses serviços. Cada vez mais os diretores jurídicos
estão sendo aproximados da alta gestão, se tornando participantes ativos das decisões estratégicas empresariais e saindo daquele papel de simplesmente cuidar dos aspectos técnico-jurídicos para qual ele foi contratado, né? Isso está fazendo com que os advogados, em geral, se tornem mais gestores e menos advogados, que muda completamente o critério na escolha dos prestadores externos dos serviços jurídicos. E isso, pessoal, acontece muito com os meus clientes, né? Como eu tenho uma boa noção de gestão, toda vez que eles vão tomar uma decisão administrativa importante, eles me chamam para participar das reuniões, né? Às vezes eu tô com preguiça, às vezes não dá para encaixar, eu falo, não, mas isso não é parte minha, não, mas vamos lá para você participar, eu preciso que você entenda o que ele está falando, que você me fale, que você me explique, que você me ajude a tomar decisão. Eles verbalizam isso. Então, assim, você o jurídico hoje, ele é inserido na gestão da empresa. Ele é colocado dentro da gestão, ele participa de todas as decisões importantes da gestão, tá? E outra coisa também que tem mudado nessa área bastante é a idade média dos diretores jurídicos, se aproximando aí, pessoal, daquelas idades cujo, né, a geração anterior jamais contrataria um diretor. São novos, são novinhos, né? São meninos assim que acabaram de sair da faculdade, tem poucos anos aí de prática, tá? Então, também isso tem impactado bastante na influência aí em relação à gestão das empresas. Então, como resultado dessa atual criação, adoção de programas internos mais rígidos de compliance, por exemplo, nas empresas, a contratação de serviços externos de advocacia está aos poucos sendo transferidas para o departamento de compras. É aquele departamento que é chamado de procurement department. Então, pessoal, eles utilizam critérios de contratação em pessoal, baseado em preço. Não é mais aquele que o dono da empresa quer, não é mais o jurídico que o dono da empresa quer. É aquele que cabe dentro do orçamento da empresa, tá bom? Para finalizar, os fornecedores alternativos de serviços legais, eles têm exercido uma pressão enorme nesta relação escritório-cliente, pois as empresas que são consumidoras desses serviços, elas estão também tendo acesso a esses novos players e também às novas tecnologias. A pressão interna por corte de custos nas empresas também vem forçando a internalização de um número bastante grande de serviços que antes eram fornecidos pelos escritórios, nas quais quase todos os serviços legais, pessoal, eram terceirizados. Então, essa pressão tá aí, essa pressão acontece, tá? E essa pressão tem feito com que vários serviços tenham sido internalizados pelas próprias empresas. Combinado, pessoal? Então, esses desafios, pessoal, só para a gente fechar aqui e a gente encerrar a aula de hoje, são desafios que não dependem da nossa gestão. São desafios que estão aí, são impostos pelo mercado e que nós temos que conhecê-los para adaptar o nosso modelo de negócio, ok?
Então, nós vamos ficar por aqui na aula de hoje. Pensem nisso, na aula que vem a gente trata dos desafios internos. Deixa eu mudar o slide aqui para mostrar para vocês, que são esses aqui, né? E aí a gente vai falar sobre a psicologia do advogado. Eu adoro essa parte que trata da psicologia do advogado. Quando eu fui estudar isso, eu me achei, sabia? Eu me achei porque trata de algumas características assim, básicas, elementares do advogado, e eu falei, gente, eu tenho todas elas, meu Deus do céu, eu sou assim mesmo. Só dando um spoiler, né? O advogado só acredita naquilo que pode ser provado. Por quê? Porque ele aprende a trabalhar assim. Ele trabalha com provas. Então, assim, comece a analisar se vocês são assim na vida pessoal. Eu só acredito naquilo que é provado, né? Sem querer, você acaba cobrando essa postura das pessoas. Então, é muito legal essa aula. Então, pessoal, queria lembrar vocês do congresso. Eu vou postar o link. Quem tiver oportunidade de participar, participe pelo menos de algumas palestras. Acho que vai ser bem legal, bem interessante aí a participação de todos. Combinado? Um grande beijo. A gente se vê na próxima aula. Bom fim de semana para todos vocês. E nesse momento aí, eu vou estar falando sobre recuperação judicial. Beijo a todos. Fiquem com Deus.